Oi pessoal, eu sou o Alessandro, eu sou professor de Sociologia, sou professor do Instituto Federal Fluminense, assim, toda a minha carreira ligada às Ciências Sociais. Eu fiz graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia, doutorado em Sociologia, ou seja, tem alguns anos aí que eu dedico minha vida a essa ciência. Mas além, assim, de ser professor, de ser sociólogo, eu tenho também um hobby, que é colecionar revistas em quadrinho. Eu coleciono há mais de 25 anos, aí tenho uma coleção que eu gosto muito, né? Tem bastante coisa diferente, inclusive vocês estão vendo um pedacinho dela aqui atrás de mim. E eu também tenho um canal sobre quadrinhos no YouTube, que é o Ministério dos Quadrinhos. Eu comento vários quadrinhos lá, trago algumas notícias. Se alguém tiver interesse em dar uma olhada, fica aí, né? Ministério dos Quadrinhos. Mas eu fui convidado pelo professor Vinícius, né, a bater um papo com vocês hoje. E eu fiquei muito contente, porque é bacana, né, conseguir às vezes sintetizar e juntar essas duas coisas. O meu hobby, que é uma coisa que eu gosto demais, é a minha profissão, de ser professor. Achei muito bacana esse projeto que o colégio está fazendo com vocês, de trazer filmes para vocês conversarem, baterem papo, nesse contexto tão desafiante que a gente vive, né, dessa pandemia, dessa quarentena. E o filme escolhido foi muito bacana. Esse filme escolhido para vocês baterem papo, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Claro que a gente bate às vezes um papo informal, mas num contexto de escola a gente tenta aprofundar um pouco mais a conversa. E eu fiquei muito contente porque esse, na minha humilde opinião, é o melhor filme ligado à temática de super-herói já feito. Ele tá dentro de uma trilogia, vocês devem saber disso, uma trilogia feita pelo diretor Christopher Nolan. Claro que ele não é o único, né? Há toda uma equipe de roteiristas, inclusive o irmão dele ajuda, o Jonathan Nolan. E o Christopher Nolan é o diretor responsável por obras como Interestelar, Amnésia. É um cara bem bom, assim, é um diretor que eu gosto, acho muito criativo. A trilogia começa com Batman Begins, que mostra ali a origem do Batman. Depois vem o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é o filme que a gente vai conversar. E depois tem o Cavaleiro das Trevas, agora não estou lembrando como é que está em português, mas é Rises, né? O Cavaleiro das Trevas, acho que em português é o Cavaleiro das Trevas Ressurge, porque eu sempre fico pensando na ascensão do Cavaleiro das Trevas. Mas vamos lá. Em Cavaleiro das Trevas, nesse segundo da trilogia, o que nós vemos é o surgimento de um novo vilão, de um vilão bem diferente, que é o Coringa. E por que o Coringa é um vilão tão diferente assim nesse contexto dessa trilogia? Inclusive nos quadrinhos também ele tem sua especificidade. Mas olhando para o filme, ele é um vilão que ele não deseja o que normalmente os bandidos querem. Ele não quer poder propriamente dito, ele não quer dinheiro. Inclusive há uma cena no filme que mostra muito bem isso, ele queimando aquela pilha enorme de dinheiro. E ele deseja provar que todos são iguais a ele. É essa que é a grande coisa, assim. Ele quer provar principalmente que o Batman é como ele. Uma coisa que às vezes a galera pergunta é de qual história em quadrinhos saiu esse filme. De nenhuma em específico, e de várias. O Cavaleiro das Trevas, a trilogia do Nolan como um todo, não pegou um quadrinho específico e transformou em filme. Na verdade, os filmes da Marvel também não fazem isso. Eles pegam ideias de vários quadrinhos, criam coisas próprias ali também. Há referências, inclusive, a várias histórias, mas não há propriamente um quadrinho transposto. É diferente, sei lá, de filmes como 300, que tem um quadrinho que foi transposto para o cinema. Ou então, sei lá, Scott Pilgrim contra o Mundo, que também tem isso. Mas vamos lá. Vamos então nos focar nesse filme e pensar nessa questão do Coringa ser diferente. Daqui a pouco eu vou voltar aí. Mas é o seguinte, a trilogia do Nolan, e aí os demais filmes também trabalham isso, tem uma temática que é fundamental, que é a temática do mal. Eles discutem essa questão do mal. O primeiro filme, por exemplo, Batman Begins, mostra uma oposição entre o Batman e o Ra's al Ghul, que foi a pessoa que o treinou. O Ra's al Ghul, ele quer combater o mal, mas para destruir o mal, ele quer destruir Gotham. Ele quer destruir aquelas pessoas que portam o mal. O Batman, ele já não pensa nisso. Ele não acha que, bom, a solução não é matar todo mundo, porque, bom, você matou todo mundo, não há mais mal, né? O Batman, ele não pensa num caminho de destruição, mas num caminho de redenção. Ele quer redimir Gotham, fazer com que Gotham seja melhor. Então, num caso, a ideia é uma lógica destrutiva. No outro caso, é uma lógica redentora. Em um caso, se quer destruir as pessoas do mal. No outro caso, quer
dar a chance dessas pessoas serem boas. É um pouco essa a oposição. Então Batman e Ra's al Ghul são os dois opostos no primeiro filme. Nesse segundo filme, como eu disse, o que o Coringa quer é provar que todos são como ele. O que ele quer provar então? Ele quer provar que todos são maus, que a bondade é um verniz, que no final das contas todos são loucos, egoístas. E acaba que o Batman funciona também, mais uma vez, como o oposto dele. O Batman é aquele que tem valores que ele não negocia. Por exemplo, o Batman não mata. E o Coringa, ele deseja que o Batman se quebre, que o Batman seja como ele, né? O Batman incomoda porque o Batman mostra ao Coringa o que ele não é. Seria quase que uma prova viva de que o Coringa está errado. E quando a gente vai vendo esse plano do Coringa durante o filme, de mostrar que todos são como ele parece começar a vencer. Como, por exemplo, quando ele faz o Harvey Dent se tornar um vilão como o Duas Caras. Ele mostra, olha só, o Duas Caras é quem ele é de verdade. Só bastou eu tensionar um pouco para que isso florescesse, para que essa loucura toda viesse à tona. Bom, e ao fim o Coringa é derrotado, mas ele não é nem tão derrotado pelo Batman. Esse é o ponto legal. Ele é derrotado por quem? Pela própria Gotham. As pessoas mostram que sim, elas têm potencial para o mal, isso aparece no filme inteiro, mas elas possuem potencial para o bem. Naquela cena tensa, né? Aquela cena das barcas, né? Uma barca de prisioneiros, outra barca de outros cidadãos de Gotham, e eles podem explodir umas às outras, e cara, a cena quando os dois lados escolhem não explodir, é como se as pessoas dissessem para o Coringa: nós não somos como vocês, como você. Nós podemos ser, mas nós escolhemos não ser. Então reparem, né? Ali eles fazem uma opção civilizacional praticamente, né? Eles fazem uma opção, claro que individual, como caráter de pessoas, mas também uma opção pelos caminhos daquela sociedade. Olha que interessante esse filme traz para a gente pensar. Reparem que há algumas menções da trilogia, aquela famosa frase, né? Ou a pessoa ou morre como herói ou vive para se tornar um vilão. Lembram dessa frase? Ou morre como herói ou vive para se tornar um vilão. E essa frase mostra a ideia de que, no final de contas, o tempo revela a maldade que há em nós. É isso, né? Que todos são como o Coringa. Só que esse filme ele termina com uma outra frase, né? Sobre o Batman. Ele não é o herói que Gotham precisa. Ele não é o herói que Gotham merece, ele é o herói que ela precisa. Nós podemos jogar tudo contra ele, como a história Gordon coloca. Olha que interessante, minha gente. Mais uma vez, essa reafirmação de certos valores, né? De que há alguém que fez uma opção por ser distinto, por ser diferente, por viver a partir de valores que são importantes. E essa pessoa vive isso, mesmo não possuindo reconhecimento. O Batman é tratado como vilão ao final do filme. Vive isso mesmo não tendo reconhecimento, mesmo não recebendo aplausos. Repara, a construção do filme mostra isso. Isso aqui, minha gente, dá conta da totalidade do filme? Não dá. Mas foram ideias que eu trouxe para que vocês possam explorar. Quem sabe vocês não podem, até com a ajuda dos professores, explorar outras discussões muito interessantes que o filme também traz, né? Bom, valeu de verdade pelo papo. Quem sabe a gente não repete ele outro dia, quem sabe a gente não repete esse papo outro dia, com outro filme, alguma coisa assim. Parabéns aí aos professores pelo projeto e parabéns também a vocês por participarem disso, que realmente é muito bacana. De coração, espero que esse desafio difícil que a gente está vivendo no nosso país e no mundo passe logo, para que a gente possa se ver, para nossas aulas possam transcorrer como normalmente transcorrem. É isso, minha gente. Um abração, fiquem bem.